Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre cilindros epiteliais na urina. O que quer dizer, como que eles são, como que é a imagem deles, assim, para você treinar um pouquinho esses outros aspectos, tá? Nas outras aulas a gente já falou o que são cilindros, quais são os tipos e a característica clínica de cada um, como você faz a contagem de cilindros. A gente já falou também sobre cilindros hialinos e hoje especificamente sobre cilindros epiteliais, tá bom? Tem mais um monte de vídeo. Se cadastra aqui no Ibap Cursos, faz sua inscrição ali, ativa as notificações todas para você não perder nenhum, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu só diminuir um pouquinho para não ficar aqui em cima e não atrapalhar a sua visibilidade aqui. O que são esses cilindros aí epiteliais, tá? Relativamente pouco frequentes, estão mais relacionados, na verdade, com grande dano na estrutura tubular, na estrutura do néfron, que é a estrutura de filtração dos rins, tá bom? Aqui, ó, é um exemplo de um cilindro aqui epitelial numa microscopia específica que é de contraste de fase, que a gente diz, tá bom? A gente vai mostrar mais algumas imagens para você enxergar melhor, mas são estruturas aqui, ó, epiteliais que estão aqui dentro. Então, eles resultam basicamente da descamação de células lá dos próprios túbulos renais mesmo, daquela estrutura lá de filtração. E aí essas células acabam sendo incluídas na matriz proteica hialina, por exemplo, ou ainda numa matriz proteica com grânulos. Aí eles são derivados de cilindros granulosos, que a gente diz, tá bom? As células podem estar organizadas como linhas aí, ou ainda ao acaso. Pode ser basicamente o mesmo tipo, né, de célula que a gente tem, ou ainda tipos variados de célula, porque aí a gente tem descamação de diferentes porções dos túbulos, porque tem células diferentes também lá nos túbulos contorcidos proximal, osso de Henle, túbulo contorcido distal, ducto coletor e etc. São células diferentes porque têm funções diferentes também. Esse não é o momento aqui da gente falar essa parte de fisiologia, mas é importante que você entenda isso também. As estruturas são diferentes porque os processos ali fisiológicos também são diferentes. E se essas estruturas dessas células aí, elas começarem a descamar, começar a perder, a estrutura de filtração, secreção, absorção e etc., que acontece lá nos túbulos, acaba perdendo a sua função. E esses néfrons vão perdendo a sua função, o rim perde a sua função consequentemente, tudo bem? Lembrando que as células que fazem esse processo fazem parte de toda uma estrutura que é o néfron, que faz a filtração do sangue, produzindo a urina em si. Se essas células estão sendo perdidas, destruídas, necrosadas, ou seja lá o que for, os néfrons vão parando de funcionar. Então você já pode imaginar que isso está relacionado com alguma doença renal, normalmente mais grave do que os outros cilindros, por exemplo, o cilindro hialino. Além disso, esses cilindros epiteliais também podem modificar o tamanho dele, não tamanho na verdade, mas a largura dele, tudo bem? Ele pode ser mais finos ou ainda estruturas mais largas. As estruturas mais largas estão mais relacionadas com uma estase urinária mais constante, com essa dilatação aí dos túbulos, consequentemente perda de função. Outra coisa que é importante aqui, nos cilindros epiteliais, é que se esse processo, se dano for mais extenso, eles tendem a dar origem a outro tipo de cilindro que é chamado de cilindro sério. A gente vai conversar em outras aulas, mas normalmente está relacionado com danos renais mais graves, tudo bem? Aqui especificamente, a gente tem algumas das doenças, das alterações que a gente tem para a formação desse tipo de estrutura aqui, ó. É mais assim que a gente enxerga, né? Que é uma microscopia em campo claro, com as células epiteliais. Dá para ver o núcleozinho aqui, ó, da célula bem bonitinho, tá? E morfologias diferentes de células aqui. Então, algumas dessas doenças podem ser observadas. Lembrando que raramente esses cilindros aí são vistos na urina, devido aos raros episódios de doenças renais que causam danos graves aí nos túbulos, que a gente chama de necrose tubular, beleza? São encontradas na urina, por exemplo, após exposição a agentes que causam toxicidade no néfron e ainda derivados, por exemplo, de vírus, como, por exemplo, o vírus da hepatite, que acaba causando um dano constante aí, lesão glomerular, ou ainda rejeição de um transplante, um haloenxerto, por exemplo, dos rins, ou ainda acompanha os cilindros leucocitários, nos casos de pielonefrite. Então, existem várias alterações, mas normalmente são doenças mais graves, beleza? Tanto no glomérulo, mas principalmente nos túbulos de maneira geral, mais distais, ducto coletor, entre outras estruturas que a gente tem aqui no néfron, tudo bem?
Então, diferente, do tecido não, do cilindro hialino que a gente conversou na aula passada, o cilindro epitelial já está mais relacionado com doença em si, beleza? Então, isso é importante que você faça essa distinção aí e consiga entender melhor. Tem um detalhe aqui que é importante, que a gente não citou. Eu poderia ter essas células epiteliais aqui, ó, por exemplo, em paralelo aqui, ó, poderia também. Mas, normalmente, o que acontece é que quando a gente tem um processo inflamatório mais grave, a gente tem mais formação de proteína, e aí essa proteína fixa aqui, ó, essas células, formando essa estrutura mais cilíndrica, né? Por isso que ele recebe esse nome, agregando essas células todas aí. E aí, agregando grânulos, acaba agregando outras coisas aí também, e aí ele pode derivar para outros tipos. Ele pode ficar mais largo, como a gente disse, e aí as doenças acabam sendo normalmente mais graves também, beleza? Então, aqui são os cilindros epiteliais para você já conhecer. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário, que ele é importante para a gente, e também se inscreve no canal do IBAP Cursos, ativando todas as notificações para receber os próximos vídeos que a gente tem dessa série aqui de sedimentoscopia, analisando todos os parâmetros que a gente tem aqui da urina na parte mais microscópica em si, tá bom? Para fechar, eu te convido a conhecer o Passaporte IBAPflix, que é nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Lá você tem mais de 50 cursos certificados, microimuno, parasito, bioquímica, hemato, e mais um monte de curso lá, todos eles com seus próprios certificados já inclusos, você não paga mais nada por isso, além da assinatura anual, que você já tem acesso a tudo isso. Tem videoaulas, materiais complementares, tem questões de concurso público, tem o nosso suporte, o meu suporte da minha equipe, tirando todas as suas dúvidas sobre esses conteúdos relacionados aqui com os nossos cursos, tá? Então, você vai lá, tem acesso a tudo isso, material de carreira, tem mais um monte de coisa bacana lá. Descrição do vídeo, tem aqui o link, e também no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link para você já acessar, conhecer, tem garantia e tem muito mais, tá bom? Vai lá, qualquer coisa, chama a nossa equipe no WhatsApp, conversa com a gente, tira todas as dúvidas que você tem antes de fazer a sua compra, mas de qualquer maneira, se você não gostar por algum motivo depois da sua compra, a gente devolve o seu dinheiro dentro dos 7 dias que você tem aí de garantia, tá bom? Então é isso aí. Obrigado por me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.